No ano 586 a.C., deu-se o fim do Reino do Sul, com a capital Jerusalém. Falamos no vídeo anterior sobre o cativeiro do Reino do Norte. E hoje vamos falar um pouco sobre o cativeiro do Reino do Sul. E o livro que eu indico para você ler, ou mais precisamente o capítulo que você vai ver com mais detalhe a esse respeito, é o capítulo 52 do livro de Jeremias, do profeta Jeremias. O que vai acontecer aqui, dentro desse capítulo, é as profecias que Deus usou o próprio Jeremias para profetizar para o povo. E um que chama a atenção aqui é o relato lá do livro de Abacuque, do profeta Abacuque. Nós não temos, talvez você não tenha aí a sua Bíblia cronológica, em ordem cronológica, você vai ver que o livro do profeta Abacuque está bem na frente do livro do profeta Jeremias. Mas o livro do profeta Abacuque está relacionado ao que vai acontecer aqui, no 52 de Jeremias. Quando Deus fala ali que vai ressuscitar os caldeus, uma nação amarga e apressada que marcha sobre a largura da terra, é justamente esse reinado aqui, o reinado de Nabucodonosor, que vai destruir Jerusalém, dando fim ao Reino do Sul com Judá e Benjamim. Eu quero ler só um versículo aqui no capítulo 52 que diz assim, versículo 30. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Isso aqui foi o fim. Aqui deu-se o fim do Reino do Sul. Devido às maldades praticadas pelos reis, e um dos últimos reis aqui que estavam reinando aqui era Zedequias. Vai contar aqui bem no iniciozinho do capítulo 52 as maldades que ele praticou e por que Deus o entregou, essa cidade, entregou ele nas mãos do rei da Babilônia. É assustador quando você vê o que vai acontecer aqui. A Bíblia diz que após o cerco, após muitos dias de cerco, já eles não tinham mais para onde correr, não tinha mais para onde fugir, não tinha como mais se alimentar. A Bíblia diz que o reinado de Nabucodonosor, eles já tinham sitiado a cidade, já fazia muito tempo que a cidade estava cercada, ninguém entrava, ninguém saía, e abriu-se uma brecha no muro da cidade. Os grandes tentaram fugir, inclusive o rei Zedequias também tentou fugir, mas a Bíblia diz que os homens de Nabucodonosor pegaram Zedequias, o rei Zedequias, pegaram seus 2 filhos, degolaram os seus 2 filhos na presença do rei Zedequias e levaram Zedequias à presença de Nabucodonosor e ele deu a sua sentença. A sentença dele foi: ele arrancou os 2 olhos do rei Zedequias. Era tanta maldade, tanta perversidade que só você lendo para você acreditar no que esses homens eram capazes de fazer. E tudo isso devido ao sincretismo religioso, devido à idolatria, devido à desobediência aos mandamentos, à lei de Deus. Tudo que nós vamos ver aqui, o que vai acontecer, é em detrimento a esse respeito. Quando eles se viram em aperto, mesmo assim, não se voltaram para Deus, não se voltaram para o Senhor. E se você observar aqui, Jeremias era o último dos profetas que estavam aqui dentro, em Jerusalém, profetizando, pedindo que o povo se entregasse, pedindo que o rei se entregasse, que Deus ia preservar em vida, mas nem assim eles davam crédito à voz de Deus através do profeta. Inclusive, nós vamos observar aqui dentro do texto que quando eles invadiram a cidade, Nabucodonosor já tinha ouvido falar do profeta, já sabia quem ele era, já sabia que Deus falava na boca dele e deu ordem para que preservasse ele em vida, para que ele fizesse, para que fosse feito o que ele quisesse da sua vida. Se quisesse ir com eles e ser bem cuidado, ser tratado na Babilônia, ele tinha esse direito, e ele escolheria para onde ia seguir, porque Deus estava na vida do profeta. E quando a cidade é invadida, que o povo foge, eles matam alguns e prendem os outros que restaram ali, Jeremias estava ali no pátio, dentro da cidade, no pátio da guarda, ali preso, amarrado, ali pelos os homens, os príncipes de Zedequias, estava ali preso. No momento da invasão final, da destruição final,
o profeta Jeremias estava ali, dentro da cidade, amarrado, preso, por pregar a palavra de Deus, por falar as verdades de Deus para este povo que, por algum tempo, seguiram a Deus, serviram a Deus, mas agora estavam extraviados na idolatria, no abandono, na injustiça, no secretismo e assim por diante. E nós vamos ver eles castigando Jeremias aqui de diversas maneiras por falar a verdade, por falar aquilo que Deus mandava ele falar. E esse é o fim. É o fim deste povo, desse reinado de Zedequias, destes homens de Jerusalém, no qual eles destruíram, quebraram os muros, tocaram fogo, levaram os utensílios do templo, destruíram completamente Jerusalém, ficou totalmente destruída. Nesse finalzinho aqui do capítulo 52, acontece tudo isso. E quem fez tudo isso foi um rei chamado Nabucodonosor, aquele lá do profeta Abacuque que ele tinha dito lá, que Deus ia levantar. Deus falou que ia levantar uma nação amarga e apressada que marchava sobre a largura da terra. Era este povo aqui que ele estava se referindo, ao rei Nabucodonosor. E aqui vai se cumprir tudo aquilo que o profeta falou. Mas precisamente no ano 586 antes de Cristo. É só uma palhinha para nós ter uma noção aqui do que aconteceu no reinado do norte e no reinado do sul. Após a queda do reino do norte, esse reino aqui ainda ficou por muitos anos de pé, porque ainda tinha pessoas que serviam a Deus, que eram fiéis a Deus, que se mantiveram fiéis, e Deus foi preservando, até culminar nessa destruição aqui em 586, no qual não tinha mais saída para eles, devido a tanta maldade, tanta perversidade, tanto abandono de Deus, de não dar valor à palavra de Deus. E Deus não teve outra saída a não ser castigá-los através desse cativeiro aqui. E depois a gente vai falar a respeito do cativeiro em si. Aqui eles foram levados para Babilônia. Lembrando que Ezequiel já estava lá, nessa destruição aqui do 52, Ezequiel já estava lá, Daniel já estava lá, Sadraque, Mesaque e Abednego já estava lá. E aqui é o finalzinho de tudo, finalzinho da destruição. O que vai acontecer para frente é cativeiro. Aí vem as profecias de Ezequiel, vem depois Daniel e assim por diante. Tudo que vai acontecer é depois dessa destruição aqui do Reino do Sul, tá bom? Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho aqui para receber as notificações. Nós vamos estar postando vídeos depois sobre outros assuntos bíblicos aqui. Que Deus em Cristo continue te abençoando.